Depoimento de remissão total de zumbido, mais conhecido como cura do zumbido. Hoje, com a paciente Miracelma Martins e a minha querida aluna, fisioterapeuta Andrea Dobscha, de Vitória, do Espírito Santo, eu irei entrevistar as duas para que elas possam me contar sobre como foi todo esse processo de tratamento e, obviamente, a Miracelma vai nos contar como foi esse zumbido, como é que ele surgiu, né? Essas perguntas básicas que todos nós queremos saber. Estamos no Novembro Laranja, mês da conscientização do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. E neste mês eu vou tentar colocar aqui alguns casos de remissão total de zumbido, seja por lives ou seja através de postagens também, tá? Porque nem todo mundo quer aparecer aqui ao vivo. Então, eu faço isso justamente para levantar a bandeira, para a gente desmistificar aí essa ideia de que zumbido não tem o que ser feito, que zumbido não tem tratamento, ou que não existam casos de cura de zumbido. Então, a minha ideia é justamente quebrar essa ideia, não só pelos profissionais de saúde, mas também pelas pessoas que têm o sintoma. Então, assim, deixa eu dar uma boa noite aqui para vocês. Deixa eu subir aqui de novo. Boa noite, Cíntia Oliveira, Sandra Felício, beijo, querida. A Miracelma já tá aqui, já te chamo. A Paula Daiane Alves, boa noite. Querida Andréa, já te chamo também. Boa noite, Fernando Fernandes, meu aluno. Um abração pra você. O Caio Bueno, Físio, a Janaína Boia, a Marques Camila, tem uma galera aqui, também tem um pessoal novo aqui, né? Pra quem nunca assistiu aqui minhas lives, sejam bem-vindos. Oi, Fernando. Depois me conta dos nossos pacientes aí, hein, que eu te encaminho. Muito bem, pessoal, estamos com 30 pessoas aqui ao vivo. Então, é uma live em que vocês podem participar, vocês podem fazer comentários e, obviamente, fazer perguntas para a Miracelma e também para a Andrea, né? Depois, obviamente, que elas contarem toda a história, porque às vezes aquela dúvida lá que vocês têm vai ser um momento que elas vão contar. Então, deixa eu chamar aqui essas duas queridas que vão a história. Eu adoro depoimentos de remissão total de zumbido, depoimento de cura. Muito bem, quem tá entrando, vira a câmera do celular. Ai, deixa eu ver. Dá uma viradinha, que tá pra parede. Vai dar não, certo. A minha não, é a da... Oi, é Miracelma, é a da Andréia. Oi, querida. E cadê a Miracelma? Tá, não consegue me ver? Não, a Miracelma não. Engraçado, só tá nós duas aqui, né? Mas a gente ouve. Deixa eu ver se eu consigo. E a gente tá ouvindo a voz dela. Engraçado que não aparece o quadradinho dela. E eu estou vendo vocês duas muito bem. Tá, querida, faz o seguinte. Sai novamente. E se puder também pedir ajuda a alguém em casa pra te auxiliar, tá bom? Tá bom. Sai da live, aí entra de novo que eu te chamo. Tá bom? Obrigada. Vou sair aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Vai. Minha querida Andrea. Olá. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui na minha live como uma protagonista, digamos assim, né? Você que tá sempre aqui juntinha comigo, assistindo as lives, apoiando, você sempre uma querida, muito estudiosa, né, no assunto, se interessa muito pelo assunto zumbido. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, onde você atende. Fala um pouquinho aí sobre a Andrea profissional, aí para o pessoal te conhecer. Então, boa noite. É um prazer aqui também estar falando com você hoje sobre um assunto que eu amo, que eu estudo bastante, como você sempre me vê aí nas lives, em cursos também. E é um assunto que eu me dedico muito, porque o objetivo é sempre ajudar os pacientes a entenderem nesse processo e ajudar a melhorar a qualidade de vida deles também. Eu atuo atualmente em Vitória e em Vila Velha, no Espírito Santo,
e faço atendimentos também online para o Brasil e para todo mundo. Deu Oh, certo! Uhul! Mas Muito eu não bem! vejo. A André vai terminar de falar e depois a gente vai fazer uma festa aqui. Eu tava até pensando, né? Eu falei, gente, esse negócio de remissão de zumbido é uma coisa que alegra tanto a gente, não só o paciente, obviamente, mas nós profissionais que trabalhamos com zumbido, a gente ama ver esses casos, né? E eu fiquei pensando, ai, o que eu posso fazer para levar um barulhinho assim na live? Será que eu levo uma corneta? Aí eu pensei, não, corneta vai lesionar meu ouvido. Imagina a corneta numa live de zumbido. Meu Deus do céu, meu zumbido vai voltar. Meu ah, zumbido não pode voltar. Então vamos ficar alegres assim, falantes, mexendo as mãozinhas, mas nada de barulho aqui extra, Ah, tá? hoje não. ok, Andréa, ok. querida, desculpa. Bora, continua. Daqui a pouco a Miracelma vai falar um pouquinho dela. Mas eu continuo não vendo a Miracelma, mas tudo bem, eu É, estou ouvindo ela. Ah, eu tô vendo, graças a Deus que ela tá aqui. Eu vou ficar só meio aqui imaginando aqui a Miracelma. oh, que Mas pena. então, atendo aqui em Vitória, em Vila Velha, e também online. Paciente com Legal. zumbido e tonturas, né? E outras disfunções aí de cabeça e Cabeça pescoço. e pescoço. Então, para quem não sabe, né, dentro da área da fisioterapia tem uma área que é a área da especialização de cabeça e pescoço. Eu sou, a Andrea é. Só que, obviamente, eu fui afunilando essa história e hoje eu sou uma zumbideira de carteirinha. Então, eu só atendo zumbido. Mas teve uma época aí da minha vida que eu atendia também muito tontura, paralisia facial, atendia muito também disfunção temporomandibular, enfim. Mas agora o meu foco realmente é zumbido. Bom, já estamos com 43 pessoas aqui na nossa live. Miracelma, minha querida, eu quero Oi. te agradecer muito por você ter vindo aqui, né, nessa live, mostrar seu rostinho, porque nem todo mundo que tem remissão de zumbido se sente à vontade, e eu entendo, Aham. né? Nem todo mundo quer mostrar o rostinho, falar da história aqui pessoalmente na live, né? Uhum. Então, assim, eu quero te agradecer muito por isso, né? Não há de quê? Você foi uma pessoa especial nesse sentido de ter topado falar. Por que eu trago essas pessoas, né? Justamente porque tem um monte de gente aqui que nos segue, que tem zumbido e que quer ouvir essas histórias, né? Quer Uhum. se espelhar, quer de repente ouvir e falar: caramba, o zumbido dela parece com o meu. E se eu tomar o mesmo caminho dela, de repente eu posso ter uma melhora, um alívio maior, ou até mesmo uma remissão. Na verdade, a gente sabe que a remissão não é para todo mundo, mas a gente está caminhando aí, passo a passo, ano por ano, para aumentar essa prevalência de pessoas com cura de zumbido. Miracelma, em primeiro lugar, eu gostaria que primeiro você falasse quem você é. Assim, quem você é? Você trabalha com o quê? Se você é casada, se você tem filhos, se sua vida é estressante, onde você mora. Fala um pouquinho, assim, só para as pessoas entenderem como é seu dia a dia. Ok, boa noite. Eu sou Miracelma Martins, sou de Vitória, Espírito Santo, né? Sou profissional, sou empresária da área de transportes, sou casada, tenho 2 filhas, 2 netos, Ah, e já é tenho, avó. já tenho netos, Que e, linda. e tenho uma vida bem corrida, né? Não deixa de ser e bem estressante, lido, né? Com muitas variáveis aí durante o dia, né? Nessa administração de empresas. E desta forma, né? Com esse estresse todo, com todo esse zumbido, isso estava me atrapalhando muito o meu dia a Tá. dia. Muito mesmo. Minha querida, me fale uma coisa. Qual é a sua idade? 63. Não acredito. Parece ter muito menos. Tá linda Parece ela, né? Fazia tempo que eu não via. super 63. bem. Estressada, corrida, mas se cuida. E E é por aí. exercício Miracema, eu vou fazer o físico todos os seguinte, ó. dias. Pra gente otimizar essa live, eu vou fazendo as perguntas Ok. e você vai responder. Imagina como se você tivesse vindo aqui se consultar comigo e você vai me falar a história do seu zumbido, Ok. tá? Então eu vou fazer umas perguntas para quê? Para que as pessoas que estão nos assistindo tenham mais facilidade de entender o seu caso, tá?
Aí eu vou Ok. perguntando, depois você contar a sua história, que aí você vai dizer, aí eu procurei a Andréa, Tá. e aí a Andréa entra em cena para contar o lado dela como profissional, o que é que ela viu, né, sobre você, o que é que ela fez de tratamento, pra gente ter uma sequência certinha, tá bom? Pessoal, Ok. aqui ao vivo, ó, pode fazer comentários, tá? Se quiser fazer perguntas também, só que assim, logicamente eu vou fazer várias perguntas, então de repente vão ter dúvidas que de repente ela já vai falar depois, tá bom? Minha querida, me conta como foi que esse zumbido apareceu. Aonde você estava? Você estava dormindo e acordou com ele? Você estava assistindo TV? Como foi que você percebeu ele pela primeira vez? Não, realmente levantei pela manhã. Quando eu levantei, veio um zumbido muito forte, né? Era forte, veio muito forte, me deu uma balançada assim, perdi um pouco o equilíbrio, mas passou. Ah, ele Levantei, sumiu. sumiu. Ele Nesse período, durou minutos, segundos? zoom, aquela coisa fortíssima no E meu um pouco ouvido. de desequilíbrio junto. Um E veio o desequilíbrio quê? Veio junto. um apito? É alguma coisa que eu diria assim, a palavra zumbido, ele diz muito bem, é um zzz Era um zzz dos dois ouvidos? que me incomodou muito. Ele era do lado mais, ele me incomodava mais do lado Tá direito. Acho que bom. era do lado direito que me incomodava muito. Eu continuei no meu dia normal, né? Fui para academia e aí esse zumbido começou a me acompanhar Ah, ele reapareceu. a todo momento, a todo momento. E ele era muito Então era um forte esse zumbido. zumbido bem proeminente à direita, tipo um zzz, Uhum. e ele ficava 24 horas. Não, tinha algumas pausas. Eu tinha que parar, ficar paradinha para ele que ele não fizesse todo aquele movimento. Eu mexesse a cabeça rápido, me movimentasse, olhasse para trás, sentasse, levantasse, né? Eu Tá, tinha que me manter muito paradinha ali para que esse zumbido não viesse nessa intensidade. tá. Agora me fale uma coisa. Nesse dia que ele apareceu, né, bem forte, que você falou, nossa, eu levantei e ele veio com tudo. Estava acontecendo alguma coisa na sua vida? Por exemplo, você estava num momento de estresse acima da média, você estava dormindo mal, você estava com bruxismo, você estava com disfunção temporomandibular, você estava com alguma dor por aqui, você tinha tido alguma vertigem antes, você tinha ido para algum lugar que tivesse um som alto. O que você relaciona, Miracema, que fez com que esse zumbido aparecesse? Olha, o estresse mesmo, né? Aquele momento, realmente a gente era muito estresse. Então eu tive o estresse, é, não sei se isso pode ser um fator, mas eu comecei a achar que fone de ouvido, o uso do Você fone estava de usando muito ouvido, fone? estava no período de uso Usando de muito fone. fone. Ô, Miracelma, desculpa. E ele apareceu em que ano? 2022, né? 22. Já tinha tido a pandemia. Ah, não, foi depois da pandemia, Depois da bem pandemia. depois da E pandemia. aí você começou a usar muito fone de ouvido. E você usava esse fone para quê? Basicamente para ouvir música. Ouvir música. E era um som de moderado para alto? Era aquela baladinha ou era baixinho? Não, era moderado. Moderado para Moderado. baixo. Um som moderado para baixo. Então, assim, esse era um dos fatores. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com a Andréia. Não sei se eu lembro, se eu tinha comentado com a Andréia a questão do fone. O estresse, insônia. Eu estava numa fase de muita insônia. Insônia, E estresse, fone de ainda tenho ouvido. bastante insônia. Eu acho assim, fatores de estresse, insônia
E o bruxismo é uma coisa que me acompanha há muitos anos. Muitos anos. E esse bruxismo, você aperta ou rangia? Não, é apertar. Chega Apertar. a quebrar pontas do dente. Tá. E à noite ou de dia também? Só à noite. Só à noite. Que é, Só à é o noite. que a gente chama de bruxismo do sono. E bruxismo não é só ranger, tá, gente? É apertar também. Quando você aperta os dentes, também você tá fazendo um bruxismo, tá? Miracema, me fale uma coisa. Ao longo do dia, esse zumbido seu flutuava de volume. Tinha dias Sim. que estava mais alto, tinha horas que estava baixinho, ficava nessa flutuação, né? Sim, muito. Quando você estava no silêncio do seu quarto, tudo quietinho, que nota você dava para o volume de 0 a 10? Sendo 10 um volume desesperador e 0 sem zumbido. Então, eu diria que de minutos e minutos eu cheguei a 10. Foi quando eu, né? Chegou a nota 10. 10. Tão alto. Era alto demais. Eu não conseguia. Eu tinha que fechar os olhos, me segurar. E era 10 mesmo. Era uma coisa que me incomodou assustadoramente. Foi uma coisa. E emocionalmente, né? Que nota você dava para o quanto esse zumbido te incomodava, te perturbava emocionalmente de 0 a 10? Nossa, eu vou dizer assim, no auge chegou a 10 também. Nossa, como é que o zumbido te deixava? Me fala alguns adjetivos. Ele te deixava como? Olha, eu ficava... Primeiro, me bateu um certo desespero que eu não sabia de onde vinha. Fiquei pensando mil coisas. Algum problema na cabeça, algum tumor. Fiquei pensando coisas horríveis, né? Porque de uma hora para outra apareceu aquela coisa que me deixava. Outra coisa, me descontrolava. Eu tentei trabalhar mesmo com o zumbido. Então, eu levei esse zumbido por alguns dias, né? E eu fui trabalhar com esse zumbido e ele me deixava totalmente desnorteada. Eu não conseguia conversar, não conseguia... Fechava os olhos quando vinha aquela crise, né? Ele tirava a sua concentração? Totalmente. Não conseguia me concentrar. Eu ficava esperando o zumbido vir. Tirava a concentração, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia me interagir com as pessoas. Porque o zumbido me atrapalhava a interação com as pessoas. O zumbido te deixava, por exemplo, emocionalmente assim, ansiosa, triste, deprimida, com raiva, nervosa, irritada? Como é que o zumbido te deixava emocionalmente? Então, o que me atingiu mais assim a questão emocional, eu acho que era a preocupação de eu estar com algo mais forte, algo que eu não conseguisse resolver tão fácil. Por exemplo, como eu disse, um problema, né, na cabeça. Eu não liguei isso ao, né? Nos primeiros dias, semanas, eu sentindo aquilo, eu comecei a achar que eu tinha algo incurável. Muito sério. E aí você ficava ansiosa? Também. Preocupada? Muito preocupada com o que eu estava sentindo. Isso, comecei a passar preocupação para o meu esposo, que também ficou preocupado. Certo. E me fale uma coisa. Quando você percebeu que esse zumbido estava persistindo, e aí, o que você fez? Você foi para o Google pesquisar o que era o zumbido? Você foi logo, pensou assim, eu tenho que ir no otorrino? Quais foram os seus primeiros passos? Olha, eu procurei... Eu fiquei com esse zumbido achando que ia passar, porque foi uma coisa que apareceu. Você falou, vai passar. Vai passar, deixa eu aguentar firme. Certo. E chegou o tempo que eu não conseguia mais aguentar. À noite eu não podia virar na cama, se eu virasse na cama o zumbido me incomodava muito. E aí eu falei, não, eu não procurei no Google, eu falei, vou procurar um otorrino. Você já pensou logo? Já. No ouvido, então eu vou no otorrino. Otorrino. Tá. Vou procurar otorrino. E foi o que eu fiz. Certo. Procurei você foi no otorrino
o otorrino te examinou, conversou com você, ele falou alguma coisa de hipótese de diagnóstico? Olha, me surpreendeu, né? Porque ela me consultou, foi um otorrino, consultou, e ela disse, olha, esse problema seu, você vai tratar com fisioterapia. Eu falei, nunca tinha ouvido falar. Ah, ele né? falou isso? Foi ela que me encaminhou. Ah, então ela é muito Foi. acima da média. Porque Ela que me geralmente encaminhou. os otorrinos, eles não têm tanto conhecimento em relação à parte da físio. Que Eu acho que a Andréia interessante. vai poder te responder sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar em fisioterapia. E eu saí de lá meio aborrecida, te confesso, porque ela não me passou nenhuma medicação. E eu saí aborrecida de lá. Eu Falou, falei, que história é essa? Fisioterapia, não me deu remédio nenhum. não me deu remédio, não me deu remédio para tontura, mas eu não tenho tontura, não tinha naqueles dias. Era só quando o zumbido me atacava muito forte. Ô, Miracema, me fale uma coisa. Ela pediu audiometria? Não. Na época, não. Não chegou a pedir uma audiometria. A indicação dela foi a físio. Tá, então ela não chegou a pedir áudio. Não. Você chegou a fazer uma audiometria depois? Fiz esse ano, no início desse ano que eu fiz uma audiometria. Eu e meu esposo fomos ao otorrino e fizemos uma audiometria. Certo. E você nessa audiometria deu uma perdinha? Não, nenhuma. Deu normal? Normal. Tá. Normal. Tá. Querida, e me fale uma coisa. O que fazia melhorar, aliviar este zumbido? O que aliviava este zumbido? Se eu ficasse estática. Quieta, parada. Parada, sem movimentar a cabeça. Certo. Então, se eu não movimentasse a cabeça, eu aguentava ficar ali. Mas impossível, Aí ele melhorava, mas não tem como não movimentar a cabeça. Não tem como. Então, não tem como no dia a dia. Né? Tá. E eu continuei trabalhando, eu fui trabalhar assim mesmo, então não tinha como. Lógico. Ô, Miracema, e o que piorava assim mais? Me fala o que mais você sentia que piorava. Vou dar uns exemplos. Sei lá, dormir mal, bebida alcoólica, cafeína, doces, chocolate, estresse. Alguma dessas coisas aumentava o zumbido? Olha, no nível que eu estava, eu vou te dizer, poderia até ser estresse, mas a gente não consegue, né? Entender que aquilo que eu estou passando é por um estresse. Então, naquele momento ali, eu não entendia. Eu colocaria como movimento bruscos. Qualquer movimento brusco, esse zumbido... Tá, essas outras coisas forte. que eu falei agora não aumentava o zumbido. Cafeína, bebida alcoólica, atividade física. Eu parei de fazer atividade. Olha, eu faço atividade assim, todos os dias eu sou fazer atividade. Nesse período, eu não consegui fazer. Você parou de fazer atividade física porque piorava muito. Piorava muito. Se eu fizesse atividade física, eu ficava desnorteada, eu não conseguia. Então, assim, era um movimento. Tá. Eu tinha que... E me fale outra coisa. Você sentia a sensação de ouvido tapado? Não. Sensibilidade a sons no dia a dia? Sim. Tinha sensibilidade? Sim. Pessoas falando e como eu continuei a trabalhar, o movimento, até o movimento me deixava e me incomodava. Movimento de pessoas falando. Eu até colocava a minha mão, eu lembro disso, eu colocava a minha mão assim, para mim não ouvir, não ter nenhum barulho. Parecia que se eu fizesse isso, iria melhorar. No meu caso, foi muito forte. Eu senti uma coisa absurda. Você chegou a sentir em algum momento a sensação de vibração no ouvido? Ou sensação de formigamento, queimação, dormência por aqui? Não. Não. Tá. Não. Tá certo. Enxaqueca você tem? Não.
Não tenho nenhuma. E dores? Na época que você começou com zumbido, você tinha dores aqui nessa região de pescoço, de ombros, pescoço, aqui na face, aqui na têmpora? Não, que eu lembre, não. Não Não tinha tinha nenhuma sensação essas de dores. dor. Não, não tinha dores. Tá, Não tinha. certo. Aí a otorrino falou assim, ó, você tem que procurar uma fisioterapeuta. Aí ela indicou a Andrea ou você mesma que foi atrás? Ela indicou a Andrea. Ela Ah, indicou a entendi. Andrea. Legal. Eu E aí, o que você pensou na hora? eu pensei, gente, eu tô aqui morrendo, quase não tô conseguindo andar. Eu estava andando, segurando no meu marido com muita força nele, porque e aquilo foi assim uma pressão, eu ficava muito, né, quando via aquele zumbido muito forte, e ela me manda para o fisioterapeuta. Eu falei, ai, o que que eu vou arrumar, né, do jeito que eu tô? Mas eu acreditei. Tá, você falou, Falei, não, vou ligar vou, pra Andrea. vou ligar para a Andrea, consegui lá um horário, né, com certa dificuldade, a Andrea muito ocupada, mas consegui, ela me atendeu com urgência, foi Foi a caso de um tempo. Gabriela. Foi a Gabriela que me indicou. Ah, que legal. Por Foi a isso que eu doutora falei assim, Gabriela. não, uma otorrino indicando para uma físio. Eu falei, deve ser uma otorrino bem antenada, bem atualizada. A Gabriela, ela é atualizada. Foi a Gabriela que me indicou. E na época, ela nem me receitou nada, Gabriela. Então, vai na fisioterapia, isso aí. Vai na fisioterapia. Tá, aí e me indicou a Andrea. Andrea. Liguei, ela me atendeu numa emergência. Eu falei com ela que era uma emergência, porque meu caso era bem forte mesmo. E aí fui na Andrea. Cheguei na Andrea. Legal. Andrea, e aí me conta como é que foi essa avaliação. A Miracelma chegou para você, contou toda essa história aqui, obviamente, que ela está nos contando. E aí você foi fazer a avaliação física. Conta um pouquinho o que você achou. Ela tinha tensão, ela tinha dor, ela tinha ponto gatilho, ela tinha disfunção temporomandibular, ela estava com bruxismo, ela tinha alguma questão na cervical, ela modulava o zumbido dela. Conta aí tudo que você achou na avaliação. Tá, então vamos lá. Como a Miracelma contou, né, a doutora Gabriela que encaminhou para mim, e a partir daí a gente já descartadas assim as causas mais graves, mais sérias, e vendo que o componente somatosensorial era muito forte, muito evidente, eu fiz a avaliação e as questões musculares estavam assim muito presentes. Né, em relação à questão de modulação, movimentos de mandíbula não modulavam o zumbido, apenas o movimento do pescoço, mais o movimento de rotação, principalmente para a direita. Rodar para a direita aumentava muito. Aumentava. Isso, e ela tinha muita tensão nessa região de pescoço, de trapézio, um pouquinho dessa torácica alta. E pontos gatilhos também. E ela chegou assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou com o marido dela, né? Assim, o marido dela segurando ela, e ela mal conseguia assim, abrir os olhos, muito abatida, assim, com muita. Ela falou assim: olha, eu tô muito assim, tonta, e o zumbido, quando vem, eu fico tontinha, eu tenho que ficar parada. Ela parava meio que até de respirar, assim, de tanto que era. Era terrível. Então, assim, na avaliação, né, no dia da avaliação, assim, ela estava, tipo, muito abatida, assim, mas eu percebi muita questão muscular envolvida, com a questão de modulação, e não só a modulação, com a presença das tensões musculares, né, e uma coisa também, além do que ela falou e que me chamou atenção, foi que ela, não sei se ela lembra disso, mas eu tenho aqui na minha avaliação, que ela tinha feito uma viagem mais ou menos uns 40 dias antes, uma viagem, né, Miracelma, mais longa de avião. De avião. E foi depois disso, que aí pela avaliação que ela contou. Depois disso, ela da aterrissagem, né, ela sentiu o ouvido meio tampado e uma dor no ouvido muito forte. Aí passou, assim, com os dias, a dor passou, esse tamponamento passou,
mas que aí, tipo, o zumbido vinha nesses momentos, né? Igual ela comentou, vinha alguns momentos mais forte, e às vezes ela tinha que ficar paradinha para passar o zumbido. E ela fez alguns tratamentos antes disso, né, Miracelma? Você Uhum. falou que tomou a medicação Ah, e tudo nada verdade. melhorava. Então Isso. foi aí que eu acho que ela procurou a doutora Gabriela, que aí ela fez essa avaliação e fez o encaminhamento para fisioterapia. Aí eu comecei a trabalhar com ela, primeiramente a questão de aconselhamento, né, de que ela já tinha feito os exames e que havia já descartado as causas que ela poderia se preocupar mais e que a gente se concentraria ali na questão de trabalhar mesmo os fatores musculares que estavam muito presentes e trabalhei bastante o aconselhamento com ela. Uma outra coisa que eu não sei se ela lembra aqui, que está anotado, é a questão de ela ficava muito tempo sem se alimentar também. Ela passou para mim. Então, assim, orientações mesmo de questão de rotina de sono, né? Que eu trouxe essa questão de problema para dormir, esse tempo muito grande sem se alimentar. Então, eu sempre orientava para ela, ó, não pode ficar sem alimentar muito tempo. Então, assim, ajustando algumas coisas na rotina, em questão de hidratação, de tomar água durante o dia, né? Da alimentação, sono. E essa questão das tensões musculares, além de trabalhar no consultório, eu passava para ela alguns exercícios para fazer em casa, a compressa de água quente, a respiração. Então, assim, tudo que pudesse trazer o relaxamento muscular e até mesmo aquela questão de redução de ansiedade, de estresse, né? Com a meditação. Andréa, o que é que você fez exatamente no consultório? Então, aí eu fiz a liberação da musculatura de pescoço, né? Verdade. De esternocleido, escalenos, os posteriores, esplênio de cabeça, pescoço, fisioterapia manual. Na época eu não tinha o laser e não trabalhava ainda com estimulação vagal. Então, o que que eu fazia? Eu fiz terapia manual e agulhamento seco nos pontos gatilhos dos músculos que estavam mais envolvidos, que era exercício para fazer em casa. Exercícios, a respiração, a meditação. Então, em consultório foi isso. Tá, cada 4 horas, mais ou menos, para não ficar muito tempo em jejum. Isso. Tá. Foi assim, basicamente isso. Tanto que assim, os fatores musculares eram tão presentes que na segunda sessão, aqui, se eu não me engano, ela já relatou que ela sentia também uma pressão. Ela relatava muito forte assim na região de olho, da cabeça, assim, né, temporal, nos olhos. Então, assim, na segunda. Isso. Então, assim, aí fizemos a avaliação e fizemos a primeira sessão. Aí, na segunda sessão, quando ela veio, ela já me relatou que essa pressão ela já não sentia mais quando o zumbido vinha. Então, assim, vinha o zumbido, mas aquela pressão já não vinha mais, né? A questão também da redução das tensões musculares já foi melhorando, a qualidade muscular. A dela era normal? Era normal. Até ela falou que ela não lembra que ela fez, mas ela tinha feito audiometria, ressonância magnética, os exames todos normais. Todos normais, tá. Ah, eu tinha feito ressonância. Tinha feito ressonância também, porque ela foi, né, primeiro em um médico, né, Miracelma? Isso, fez alguns exames. Isso. E foi na doutora Gabriela depois, porque acho que, né, assim, não tinha resolvido, foi na doutora Gabriela, foi aí que a gente começou o tratamento. Mas quanto tempo durou o zumbido? Do dia ó, ela quer ver, ó, ela me falou aqui que a viagem foi dia 1º de agosto que ela chegou, ela me procurou 22 de setembro, então ela já tinha dias, isso, quase umas 4 semanas para 5, né? E mais uns 3 atendimentos, vamos colocar em 2 meses, no máximo, assim, no total. Nossa, que ótimo! E você fez quantas sessões que parou? Ela fez 4 sessões. Olha só como foi rápido. 4, foi. Incrível, incrível. Não chegou nem a 10 sessões. A resposta foi muito, muito satisfatória, muito boa. E ela também fazia o que, né? Assim, as orientações, ela cumpria as orientações. Então, a gente sempre comunicando no WhatsApp, eu sempre perguntando, para a gente cercar, né, esses fatores que podem também ter relação com a dificuldade da melhora, né, de alcançar o resultado. Então, a gente sempre batendo na tecla, né, das orientações, dos exercícios. Então, assim,
quando o paciente ajuda a gente, né, dá tudo certo, né? A gente entra com o que a gente sabe, o que a gente tem, e o paciente entra com o que ele pode fazer, que na maioria das vezes a gente fala que é a maior parte, né, Karina? A gente faz uma parte e o paciente ele é responsável na maior parte das Olha, vezes pelo essa é a tratamento. maior verdade que existe. Porque, assim, os meus pacientes que entram em remissão total de zumbido, que entram nessa fase da cura, eles têm algo em comum. Eles são extremamente disciplinados. São aqueles pacientes que a gente orienta para eles realizarem atividades em casa e eles fazem de verdade. Uhum. Não é todo mundo que faz o que a gente orienta, não. Tanto hoje mesmo, alguns pacientes meus, eu fiquei perguntando, tem feito isso aqui que eu passei? Não, não tenho. Então, assim, tem que ter muito cuidado para não cobrar do profissional um milagre, né? É toda uma participação, é um conjunto de... É um dando a mão para o outro, né? A gente fazendo nosso trabalho no consultório, mas olha só, imagina, vocês vão lá para o nosso consultório, fica 1 ou 2 vezes na semana, 1 horinha com a gente. E todo o resto do tempo, o que vocês vão fazer para que esse trabalho que a gente fez no consultório por 1 hora, esse trabalho vai ficando, permanecendo, né? Porque senão essas tensões, o estresse vai tomando conta de novo. E a gente não pode ficar enxugando gelo. Então é muito importante essa atuação aí do paciente junto com o profissional, tá? Muito bem. Gostei muito da história, né? Uma história muito feliz, com um final super feliz. Agora eu Muito vou bom. abrir aqui para as perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre zumbido, ou perguntas para a Miraselma, ou pergunta para a Andréa, ou se vocês quiserem fazer perguntas sobre zumbido geral. Então eu vou começar aqui voltando, tá? Ô, Karina, Diga, minha querida. enquanto você vai procurando aí, uma coisa assim importante também falar é que na maioria das vezes, isso é uma exceção, né, em relação a tanto a remissão quanto ao tempo, né, da remissão. Isso. Então, às vezes as pessoas elas ficam muito na expectativa de que porque, né, aquela pessoa, aquele paciente alcançou a remissão ou melhorou em 4 sessões, que ela também teria que melhorar. Mas isso não é padronizado. E também, a maior parte das vezes, o paciente ele precisa de persistência no tratamento. Porque, assim, igual você falou, se ele não segue as orientações, tem dificuldade em seguir as orientações e não persiste no tratamento, às vezes vai demorar mais tempo. Igual eu já falei com meus pacientes, eu falo com meus pacientes às vezes, falo assim, ó, a nossa vontade é que vocês melhorem o mais rápido possível, como a vontade de vocês também. Mas, assim, a persistência, né, é o segredo do sucesso para o tratamento, para qualquer tratamento, né, Karina? Porque às vezes vai demorar 8 semanas, vai demorar um ano, mas qual é o segredo? É você persistir e você também entender que mesmo com o zumbido, você pode ter uma vida tranquila, uma vida leve, né? A gente fornece essas ferramentas para o paciente, né, dele entender isso, que a remissão também pode ser alcançada pela melhora do incômodo do zumbido, e não só pelo som, né? Pelo volume do zumbido. Eu costumo falar assim, né? Que tratar o zumbido não é só... Quando a gente fala assim, zumbido tem tratamento. Não é só remissão. Sim. Não. O que é tratar? Se você alivia o volume desse zumbido, é um tratamento. Se você melhora a frequência desse zumbido, isto é, o zumbido que era constante, passou a ser um zumbido intermitente, isto é, aquele zumbido que para de vez em quando, isso é tratar também. Diminuir o incômodo, o sofrimento, você se tornar uma pessoa funcional na sua vida, passar a dormir, passar a se concentrar, não ter tanta ansiedade, não ter depressão por causa do zumbido, isso também é tratar. Sim. Hoje mesmo, eu tive um caso de uma colega aqui da USP que foi tratar comigo e eu fiz uma manobra aqui na região do temporal, o zumbido dela parou na hora, pelo menos ela sai do consultório sem zumbido. Então, vamos ver como é que ela vai voltar na próxima semana, como é que vai estar esse zumbido. Então, assim, é algo sempre gradual. Casos de entrar em remissão total numa primeira sessão, como foi no dela, não é o comum. Mas pode acontecer, já aconteceu comigo em outros casos, de eu atender o paciente, eu pegar, fazer uma manobra específica
né, para aquele caso e a pessoa falar, não estou ouvindo o zumbido agora. Mas eu tenho que ver como é que ela vai retornar. Mas o que importa é que o zumbido dela respondeu às minhas mãos. Isso já é um passo muito importante. A Caroline Anne escreveu aqui, ó, tenho 7 anos de zumbido, já fui em vários médicos, nenhum passa um tratamento. Caroline, é muito importante que quando você busque um médico para tratar zumbido, que seja ou um otorrinolaringologista ou um otoneurologista. Otoneurologista, tá? Então, são essas duas especialidades. Segundo ponto, é muito importante que você busque um médico que estude zumbido, que seja acostumado a atender zumbido. Zumbido é um sintoma complexo, é um sintoma que eu costumo dizer que é exigente, exige muito dos profissionais e exige muito do paciente. E os profissionais que sabem de zumbido de forma superficial não vai conseguir ajudar ninguém, porque o zumbido é exigente. A gente tem que suar muito para tratar uma pessoa com zumbido, porque tem que estudar muito zumbido. Então, provavelmente, se você foi nos profissionais que nenhum te passou um tratamento, existem dezenas de tratamentos para zumbido, de acordo com a causa que você apresenta. Então, provavelmente, eu devo acreditar que são profissionais que não sejam especializados em zumbido. Então, busque profissionais que entendam de zumbido, tá bom? Deixa eu dar uma outra fuçada aqui. Algumas pessoas falando o tempo, né, que tem do zumbido, mas deixa eu descer agora aqui. Muito bem. Então, gente, olha só. Quem já tem zumbido há mais de 1 ano, tem como melhorar? Tem como melhorar zumbido com 30 anos, com 20 anos. Qualquer zumbido pode aliviar, pode melhorar. O que importa, o mais importante é ter um profissional, uma equipe que saiba avaliar e tratar corretamente. Cada pessoa tem, digamos assim, uma causa diferente da outra. Então, o que funcionou para um não vai funcionar para o outro. Por isso que a gente precisa entender, colher uma história longa de vocês, ouvir muita história de vocês, para a gente entender quais são os caminhos que precisam seguir, seja com fisioterapeuta, com dentista, com psicólogo, com outras especialidades médicas, como psiquiatria, por exemplo. E aí, a gente vai poder conduzir vocês como um farol que vai conduzindo e tratando corretamente. Tem muita possibilidade de conseguir melhorar esse zumbido, tá? Karina, Melhorar, aliviar, não é difícil. Não é algo difícil para quem estuda zumbido, tá? A questão é mais ligada à remissão. A remissão total, que é a cura, ela é possível, ela existe, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter remissão, tá? É uma parcela de pessoas. Eu já tive remissão de zumbido. Tô sem zumbido há, acho que mais de 5 anos já, que eu tô sem zumbido nenhum. Então, nossa, maravilha. Graças a Deus. Então, a gente tá naquela porcentagem, Miracema, de pessoas que já Nossa. tiveram zumbido e não tem mais. André, você já teve zumbido? Eu tenho aquele esbute, né, de vez em quando. Nossa. Ah, tá. Mas é bem... Tá, mas não é aquele... frequente. Não. Tá. É aqueles que vêm quando a gente come alguma coisa ou a pressão aumenta, que é aquele bem rapidinho. A Fabi Andrade perguntou, hérnia de disco pode causar zumbido? Então, o fato de ter uma alteração nessa região cervical, principalmente assim, se tem relação voltada com dor, nem toda hérnia vai estar associada com dores, né? Muitas vezes a hérnia tá lá e ok, não vai ter dor. Algumas podem levar a dor. Sim, pode sim. Porque isso pode gerar um estímulo na via auditiva, uma excitação na via auditiva. É por isso que tem que avaliar com um fisioterapeuta que seja capacitado para avaliar você, tá bom? A Bianca Enalva 2 falou, qual o tratamento para o zumbido? O meu zumbido é muito alto. Por que fazer para a altura do zumbido? Sofro muito com isso. Tem que eu
entro em pânico, sofro com zumbido há 1 ano e meio. Bianca, existem dezenas de tratamentos para o zumbido, tá? Hoje a ciência evoluiu muito e a gente tem trazido muita coisa para nossa prática clínica. Então, vai depender do que você apresenta. O zumbido é um sintoma. O zumbido não é uma doença. Por isso que eu brinco que a pergunta mais difícil que eu recebo aqui no Instagram é: eu tenho zumbido, o que eu faço para tratar? Vai depender o que está causando o seu zumbido, porque o zumbido é um sintoma, é como tontura. Tem que investigar por que a pessoa está com tontura. Uma febre. Por que a pessoa está tendo febre? Entendeu? Então, o zumbido é a mesma coisa. Então, o que está levando a você ter aquele zumbido? Por isso que tem que passar com o médico, otorrino, otoneuro, e assim por diante, os outros profissionais, como fisioterapeuta, o dentista, o psicólogo, e assim por diante, dependendo do seu caso. Então, cada caso requer um tratamento diferente, tá bom? Comida de mãe, dona Rita. Quem tem zumbido tem que tomar remédio para dormir? Ó, o que acontece? Cerca de 70% das pessoas que têm zumbido vão ter algum tipo de dificuldade para dormir, tá? Isso acontece. Principalmente quem está no início do zumbido. Existe aí, a literatura científica mostra que as pessoas com zumbido recente, elas estão num sofrimento um pouco maior, né? Para entender o que tem, vem os medos, vem os receios, nunca teve aquilo, e aí tem uma tendência maior a pessoa ter uma alteração do sono mais no início do que para quem tem zumbido há muitos anos, tá? Então, assim, depende de cada caso. Então, o seu caso é de uma pessoa que tem dificuldade para dormir por causa do zumbido? Primeira pergunta. Nem todo mundo que tem zumbido vai ter dificuldade para pegar no sono ou de manter o sono. Para quem tem dificuldade de iniciar o sono ou manter o sono, aí existem inúmeras estratégias. Existe o que a gente chama de higiene do sono, que são algumas orientações para que o seu cérebro entenda que você está indo dormir. Algumas coisas básicas, como, por exemplo, não ir para a cama com o celular na mão, não tomar cafeína à noite antes de dormir, não ficar bebendo muito líquido para não ter que ficar levantando para ir no banheiro, você dormir com a janela com claridade. Então, são dicas que melhoram. Agora, tem meditação que dá para ser feito, respirações profundas que dá para a gente ensinar técnicas de relaxamento para melhorar. Então, tem várias estratégias que não medicamentosas que podem ajudar no sono. A atividade física, que é realmente uma das coisas mais recomendadas para insônia, né? Terapia cognitiva comportamental com psicólogo. Então, existem várias ferramentas que não medicamento. Se mesmo assim a pessoa continuar sem dormir, aí entraria a parte de medicamentos, sejam eles naturais, né? Ou sejam eles alopáticos. E aí, cada médico vai decidir junto com o paciente, tá bom? Não necessariamente você vai começar já com um medicamento. A não ser que realmente seja um caso mais sério, né? Um caso mais delicado. A Janaína Boia, o pior é descobrir a causa. Já fui em diversos otorrinos, já fiz vários exames e não descobre a causa. Querida, veja de novo se são especialistas em zumbido. Se você for em otorrinos generalistas, dificilmente eles vão conseguir te ajudar, tá? Tem que ser um profissional que tenha conhecimento e estude muito sobre zumbido. E dá para fazer, por exemplo, teleconsulta, dá para fazer com qualquer profissional muito bom, por exemplo, daqui da USP, tem alguns profissionais muito bons da Unifesp aqui do Rio de Janeiro que faz por teleconsulta e pode te ajudar, se na sua cidade não tiver um grande especialista, tá bom? Que médico posso passar? Tenho um zumbido muito alto. A Fabi Andrade, muita tontura. Depois entrei na menopausa, eu fiquei com isso. Eu acho que você deveria ir em 2 profissionais. O otorrino, otoneuro e a sua ginecologista, tá? Porque tá relacionado aí a menopausa, hormônio, né? Tudo isso, tá bom? Então, seriam esses 2 profissionais que você precisa procurar. Porque zumbido tá atrelado necessariamente aí ao otorrino, otoneuro, tá bom? Muito bem. A Paty Miranda.
estimular o vago seria importante? Paty, depende de cada caso, né? Mas assim, a gente precisa avaliar esse paciente para ver se seria o caso dele entrar na estimulação vagal. Eu utilizo estimulação vagal no meu consultório, eu ensino sobre estimulação vagal na minha mentoria, né? Que inclusive tem um protocolo novo que eu criei, que graças a Deus os meus alunos têm tido resultados excelentes de remissão de zumbido com esse protocolo novo, e eu ensino também nos meus cursos. Então, assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Então, existem frequências, existe um protocolo específico para a gente trabalhar no paciente com zumbido, estimulando o nervo vago. Tem resultados bons? Muito bons, né? Eu sou fã da estimulação vagal, mas aí vai depender de cada caso. Nem todo mundo eu vou colocar na estimulação vagal, tá bom? Muito bem! Minha querida, eu queria que você deixasse uma mensagem, você que já teve zumbido, já passou pela angústia de ter zumbido. Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, principalmente quem tem zumbido? Eu acho que o principal é acreditar no tratamento, na fisioterapia, num tratamento. Você falou uma coisa muito certa, pessoa especializada em zumbido. Depois eu descobri que a doutora Gabriela é especializada em zumbido. Sim, ela então, é. assim, procurar um médico realmente especialista. Depois, conversando, eu lembrei, vou falar muito rápido, que a doutora Gabriela me foi indicada com uma colega de trabalho. Ela falou, dona Céu, não tem aqui uma pessoa que ela é especialista. Se não me engano, teve esse caso, sim, por isso que eu fui na doutora Gabriela. Então, procurar um especialista realmente e acreditar no trabalho da físio, porque realmente, né, eu tive a remissão do zumbido. Alguém escreveu que está ficando doida, se sentindo meio doida. Era o que eu sentia, Eu estava ficando realmente muito, muito incomodada. Então, pois é, né? A fisioterapia aí fazendo história. E você, né? Como muita gente, né, chega no meu consultório falando, nunca ouvi falar nessa história de fisioterapia para zumbido. Eu tô aqui de paraquedas e eu não sei, eu tô meio desconfiada. E aí a fisioterapia cada vez mais fazendo aí o seu papel dentro desse universo do zumbido de uma forma linda, incrível e com tantos resultados, né, Andréa? Andréa, o que você gostaria de falar aí para as pessoas que têm zumbido, você como profissional? Então, esse é o nosso trabalho, está aqui nas redes, divulgando o papel do fisioterapeuta nessa área, que vem crescendo muito. Eu acho que, né, ano após ano, nós temos sido vistos pelos outros profissionais como um profissional que pode integrar essa equipe interdisciplinar para tratar o paciente com zumbido. E dizer assim que eu amo atender pacientes com zumbido. E assim, a maior satisfação é ver a qualidade de vida do paciente sendo devolvida para ele. Por mais árduo que seja o caminho, o processo, eu falo com meus pacientes, uma pequena conquista é uma grande conquista para nós, né, no dia a dia. Então, às vezes o paciente fala, tem hora que eu não percebo, mas eu acho que não melhorou nada. Mas para a gente é uma conquista muito grande. Então, as pequenas conquistas do dia a dia, para nós, são grandes conquistas como profissionais. E é isso que a gente busca cada dia, estudando, aperfeiçoando as técnicas, para sempre oferecer para os pacientes melhores opções de tratamento em menor tempo possível, no que depender de nós, claro, mas assim, com uma base científica sólida, com técnicas sólidas, né, em respeito ao paciente, ao tempo que ele dedica, à confiança que ele dedica em nosso trabalho. Então, meu objetivo aqui nas redes sociais é sempre levar informação de qualidade, consciência sempre, e sempre mostrar que nós, fisioterapeutas, temos, sim, a possibilidade de ajudar essas pessoas que sofrem muito com zumbido e às vezes não sabem, né, quem procurar, qual profissional procurar, que sejam nós em primeiro momento, que assim nós vamos
encaminhar para os profissionais que nós julgarmos que é necessário, que é importante para aquele tratamento. Então, assim, se você não conhece nenhum, né, nenhum médico, nenhum otorrino, procure um fisioterapeuta especializado, que certamente ele vai te encaminhar Sim. para um otorrino, para te orientar os exames que você deve fazer. Então, acho que é sempre o primeiro passo é esse, procurar um profissional especializado e esse profissional certamente ele vai te encaminhar, né, nesse processo aí e os resultados com certeza serão satisfatórios e para melhorar a qualidade de vida. Perfeito. Gente, quem não segue a gente, não segue a Andréa, não me segue, ou não segue a Maricela, ó, aqui em cima, no canto, vocês podem clicar que tem as nossas páginas. Vocês podem clicar e começar a seguir a gente, tá? A gente fala, eu falo muito de zumbido, a Andréa também fala muito de zumbido. Também. Né? Então, enfim, para quem se interessar, e é isso. Quando o mosquitinho do zumbido pica o profissional, né, André? A gente fica com a paixão. A gente se apaixona, né? Realmente, a gente se apaixona para atender esses pacientes, porque a gente vê um sofrimento muito grande, uma carência de profissionais que entendam do assunto. Então, a gente quer abraçar vocês nesse sentido, para poder devolver uma qualidade de vida, devolver realmente o sorriso para vocês, porque a gente sabe que não é fácil, não é um sintoma tão simples assim, mas a gente está aqui se dedicando, né, de uma forma especial para vocês, tá bom? Gente, obrigada. Obrigada, minha obrigada, página Andréia. essa semana sempre vou Obrigada a botar você. aí alguns casos de cura de zumbido para vocês ficarem bem animadinhos, tá bom? Ó, Minha querida, Obrigada, obrigada, viu, pelo seu depoimento, pela Obrigada. sua dedicação de estar aqui, sua generosidade. Andréa, obrigada por você ter lembrado do caso. Obrigada pelo Tá convite. aqui também, tá também comigo e agradeço o seguidores. convite. Beijos pra vocês, obrigada pela Tchau. companhia e pelas Beijo, perguntas. Beijo. Boa Gabriela, noite. beijo pra você também, parabéns pelo caso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.